És fiel, Senhor, e dize. Dizer que sou
Eu sou mãe do primeiro Henrique, né? Sou lá em casa, é o meu, os seus, nossos. Temos o primeiro Henrique e o Mateus, que não mora aqui, porque a gente já está ficando familiar de vocês aqui, glória a Deus, né? Nós somos de São José dos Campos, para quem não nos conhece. Pedro Henrique era de lá, esse ano voltou aqui, somos, né, eu e ele somos naturais aqui, Jefferson não. E é sempre muito bom participar aqui com vocês. Somos da Aliança Cristã há 10 anos, congregamos na sede, depois na Chiquinho, nos mudamos para o litoral norte de São Paulo e estamos na igreja de São José dos Campos, na Aliança Cristã de São José dos Campos, desde que a igreja abriu há 3 anos lá. E a igreja lá é muito curiosa, da igreja de Campo Grande no todo, não só na sede, mas nos lugares, porque a gente chega lá e é inevitável a gente levar essa unção aqui, porque eles são impactados, é uma realidade diferente, né, meus irmãos? A cultura é outro estado, então sabe que vocês são visados, admirados e a igreja de São José dos Campos é curiosa de conhecê-los. João 13 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e ir para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que era de Deus, e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: vocês não compreendem agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas todas as minhas mãos e a minha cabeça. Amém? Até. Meus amados, é impressionante como nós temos a oportunidade de estarmos numa casa de oração, onde somos ensinados dia após dia a palavra do Senhor, a palavra viva, a palavra pura e verdadeira do Senhor. Jesus, ele foi e voltou para o Pai, como diz aqui, e assim como é pregado sempre, eu pude ver o pastor Márcio pregando isso na quarta-feira, a Aliança Cristã tem falado todos os dias: Jesus está voltando. E é curioso que você tenha tirado esse dia, e com certeza houve muitas seduções de você ficar lá na sua casa, depois do dia de confraternização, onde provavelmente tinha muita gente reunida, gente que você ama, para estar aqui congregando. E essa palavra fala sobre Judas Iscariotes. E às vezes você vem para a igreja e você fala assim: puxa vida, está tão bom aqui. Talvez você tenha pensado: está tão bom aqui, todo mundo, né? Às vezes alguém da sua família falou: nossa, vai levar os parentes para ir lá no meio das pessoas que nem é seu sangue, né? E às vezes você fala assim: puxa, eu tenho que ir lá, porque está muito desconfortável. Mas o Senhor diz que na comunhão
desse lavar da alma, desse lavar do seu interior completamente, no nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse culto que já iniciou, onde nós podemos dizer que queremos nos derramar diante de Ti, que somos gratos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, e somos gratos, ó Pai, ao Senhor, pelo dom da vida, pela sua graça conquistada na cruz do Calvário. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite cada um dos teus filhos aqui presentes possam estar com seus ouvidos, com seus olhos espirituais abertos, que a visão espiritual seja alargada, Senhor, que tudo aquilo que Satanás semeou de seta, Senhor, enquanto eles se preparavam para vir, enquanto a alma deles se agitava, Senhor, para não estar aqui, cesse no nome de Jesus, e que eles possam ouvir e receber tudo aquilo que o Senhor preparou para eles, Pai. Que no nome de Jesus eles estejam sintonizados com o teu trono da graça para a glória do teu próprio nome, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mas bem-vindo, Espírito Santo, aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós precisamos do Senhor. Somos dependentes de Ti. Oh, Jesus.
Aleluia.
Depois da própria informação do Senhor, Vamos chamar as crianças para orar os paternos. Glória a Deus. Eu convido a igreja a estender a mão para cá. Abra sua boca e dê palavras de bênção sobre essa igreja, que é a igreja de hoje, nós falamos em São José dos Santos. Esses pequenos, eles refletem a glória de Deus aonde eles vão, na escola, onde eles passam. As pessoas veem que eles têm algo diferente. E você possa liberar palavras abençoadoras sobre eles agora, amém? Senhor, nós te louvamos neste glorioso. Apresentamos a vida de cada uma dessas crianças. Que no nome de Jesus eles cresçam sedentos da tua palavra, sedentos, ó Pai, por tudo aquilo que tem sido semeado nessa aula do ministério infantil sobre a vida deles, sobre a vida deles na casa, Senhor, que o Senhor capacite os pais, ó Pai, a fazer com que eles cresçam no caminho, Senhor. Que os pais, ó Pai, não mostrem o caminho, mas que os pais estejam com eles, guiando eles no caminho que eles devem seguir. No nome de Jesus, ó Pai, nós profetizamos a bênção do Senhor sobre eles, tirando esse momento, todo esse tempo de agitação, de confusão, de perturbação. Que no nome de Jesus, Deus, eles sejam acompanhados, Senhor, nessa ministério infantil, livrando, ó Pai, de todo empecilho, de todo acidente, Senhor, que eles possam estar com o coração deles aberto para tudo aquilo que vai ser dito pelos professores da saúde do ministério infantil. Capacita, Senhor, cada pessoa que tem se disposto nessa casa de oração a cumprir este chamado, Senhor, que é o ministério de infantil, Senhor. Que é o chamado do Senhor. Que aquelas pessoas, ó Pai, que o Senhor já tem, ó Deus, ministrado no coração delas, mas que elas têm titubeado, que elas têm se sentido ainda amedrontadas. Tira todo o medo, Senhor. Que no nome de Jesus possa se multiplicar esse tiro. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para os nossos dízimos e ofertas neste momento, e eu quero compartilhar no capítulo 11, no nosso capítulo de saudação, João 12. João, capítulo 12, vai falar sobre Jesus sendo ungido em Betânia, e diz a partir do versículo 1 assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam o jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa comendo. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. O denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Até aqui.
Meus amados, essa palavra é uma palavra que ela sempre destaca nos meus olhos. E o Senhor, nessa noite, deseja falar conosco acerca de nós derramarmos um perfume caro sobre Ele. Nós, muitas vezes, muitas não, acredito que sempre, o natural vai ser que nós tenhamos um pensamento calculado, um pensamento, às vezes, que tem um limiar muito estreito entre a sabedoria e a prudência e a avareza. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele sabe que a partir do momento que você for liberal, o Senhor ele vai derramar cada vez mais sobre a sua vida. A palavra de Deus nos diz isso. Deus não fica devendo nada para nós. Não há nada que nós possamos dar que Ele já não tenha nos dado antes e que Ele não possa multiplicar muitas e muitas vezes mais. E às vezes nós somos confrontados muito nas finanças, porque é do ser humano, é algo natural, carnal. Mas que você nessa noite possa estar com o seu coração colocado diante do Espírito Santo, e você possa começar a falar com o Espírito Santo sobre uma oferta excelente. O Senhor tem ministrado nos últimos dias sobre a minha vida, sobre a igreja de São José dos Campos, e eu acredito que a igreja de São José dos Campos não é uma igreja isolada, não existe a minha igreja, essa igreja, nós somos a igreja, somos a noiva do Senhor. E o chamado do Senhor é que nós façamos algo sempre com excelência. E essa unção de Maria, ela fala dessa excelência. Às vezes, a sua excelência vai ser algo assim, que você fala, nossa, mas isso não é excelente. Excelente é se eu pudesse ofertar R$1.000, R$100. Mas lá em São José dos Campos nós temos falado muito. Porque, como eu disse para vocês, nós estamos lá cumprindo uma missão. Fomos de Campo Grande para executar um plano que foi completamente modificado por conta da pandemia, mas foi modificado na nossa cabeça, porque Deus ele já tinha o plano dele. E aí, às vezes, o meu marido fala assim, às vezes o Senhor vai te pedir os R$10 da mistura de amanhã. E você vai falar, puxa vida, não hesite, não hesite, porque aquele que te deu para hoje, ele pode te dar para amanhã e multiplicar. Lá em São José dos Campos nós temos passado dias, confesso aqui para vocês, bastante desafiadores. Mas esse foi o meu pedido, a minha oração antes de sair de Campo Grande, é que eu queria viver experiências novas com Deus. E muitas vezes o meu pai, a minha madrasta, alguns parentes, eles ficam meio aflitos, não sabem da nossa situação, às vezes eles acham que a gente está passando necessidade lá. Mas eu posso dizer para vocês, Deus não fica devendo nada para ninguém. Nós temos buscado o Senhor, servido ao Senhor, e o Senhor tem nos feito viver coisas extravagantes nele. Porque quando você é extravagante na presença do Senhor, quando você é extravagante na sua oferta, e às vezes não é uma oferta somente material, às vezes é um ir para a sala do ministério infantil, mesmo subjugando a sua alma, às vezes é servir como obreiro ali na assistência acústica, mesmo subjugando a sua alma. Você fala, Senhor, eu vou, porque tenho ouvido que é um entendimento do Senhor. E o Senhor faz. É como nós cantamos aqui no último louvor. Não entende seus caminhos, mas aceita. O último louvor que nós cantamos aqui, ele é maravilhoso. Se nós o vivermos. Simples, básico, nas palavras,
força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A força do Senhor se aperfeiçoa em nós, na nossa fraqueza. Quando somos fracos, é que somos fortes. E que você possa ter entendimento que quando você colocar tudo diante do Senhor, quer ser as suas finanças, quer ser a sua vida, quer ser qualquer coisa, quando você abrir aquela caixinha e você está com medo de abrir e você colocar diante do altar do Senhor, Ele vai fazer algo transformador e você vai, seus olhos vão brilhar e você vai falar, puxa, porque eu não tive esse entendimento antes. E nessa noite você possa ter a liberdade de ofertar e dizimar. As suas ofertas, elas são sementes. O seu dízimo é a sua fidelidade. E as suas ofertas são as suas sementes. Você possa usar as suas sementes com liberalidade nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Por cada semente depositada na casa de oração, Senhor, na casa do tesouro, os seus filhos têm sido enriquecidos, alimentados, ó Pai, com o pão espiritual. Que o Senhor Deus possa abrir as portas, ó Pai, que eles têm colocado diante do Senhor, que as causas da justiça, Senhor, possam ser resolvidas, possam ter respostas, que tudo aquilo, ó Pai, que os teus filhos têm colocado diante da tua presença, eles possam perceber, ó Pai, o teu mover, a tua resposta. Que no nome de Jesus, o Senhor multiplique os celeiros deles, a cada um a 100 por um, Pai, no nome de Jesus.
Pastor Márcio. A graça e a paz de Cristo, amada igreja. Amados, que final de semana especial, hein? Louvado seja Deus. E eu nem estou falando que é porque foi meu aniversário, hein? Não, mas foi especial mesmo. Houve um renascimento de uma galerinha aí que é abençoada, aceitou o desafio de ser chamados filhos de Deus. E para isso hoje nós vamos apresentar eles. Eles desceram as águas batismais e declararam publicamente nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das vidas deles, amém? E por isso a felicidade, né? E também a felicidade de ser o Dia das Mães, glória a Deus. Mas vamos apresentar, as mães vão ficar um pouquinho depois, amém? Vamos lá, vamos chamar esses jovens aí que aceitaram o desafio, receberam uma procuração em branco e agora, em nome de Jesus, vão escrever uma nova história, né, como seres espirituais nas regiões celestiais, amém? E eu gostaria de convidar o João Gabriel aqui para ele receber o certificado do batismo dele. Glória a Deus, menino que tem se mostrado de uma luz maravilhosa, né? Menino de Deus. Vira lá, tirar uma fotinho lá. Vem cá também, vou aproveitar, ficar bonito na foto. Glória a Deus. Luiz Miguel, vem cá, varãozinho. É isso aí, ó. Agora o negócio ficou sério. Papai do céu agora. Glória a Deus. Papai do céu agora realmente. Fica aqui, João e Luiz, fica aqui na frente aqui, por favor, depois a gente vai orar por vocês. Renato é um menino que é ansioso, mas agora Jesus vai dar um renovo para ele, em nome de Jesus, em nome dele, né? Glória a Deus. E o presente que eu ganhei no meu aniversário, Manuela Vitória. Glória a Deus, amados. A juventude, né, entendendo que o importante é estar aos pés de Jesus. E eu convido a amada igreja a se colocar de pé e estender as mãos aqui, porque eles precisarão muito, né, da igreja para mostrar os caminhos do Senhor para eles, porque o Espírito Santo já habita neles. E agora em nós, eles vão ver a face de Cristo, amém? Glória a Deus. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, obrigado porque estes filhos teus aceitaram, Pai, aceitaram o teu chamado e se prontificaram a estar aqui, Pai, como atalaias do Senhor, recebendo toda a instrumentalidade do Espírito Santo para agir aqui nesse mundo, que tem sido difícil, mas com a graça do Senhor e o revestimento do teu amor, eles perseverarão na fé e atingirão o objetivo que o Senhor tem para os corações deles. Em nome de Jesus, te honramos e te agradecemos. Amém e amém. Quem tiver a liberdade pode vir dar um abraço nesses jovens aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, amados. Deus é sempre bom e Ele sempre dá as oportunidades. Aleluia, aleluia, glória a Deus. É essa comunhão que nós precisamos ter. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus.
E a gente vai segurar eles só mais um pouquinho. Pode colocar a tela. É muita unção. Aleluia. Glória a Deus. Como eu disse, Deus é bom e Ele sempre nos dá oportunidades, né? Hoje nós teremos a oportunidade de ouvir sobre as maravilhas do Senhor, através de um casal amado que aceitou o desafio também e decidiu testemunhar do coração deles para a amada igreja. Vem cá, Fabi, vem cá, Jean. Glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus pelo que Deus tem feito também através da vida de vocês. Amém, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Igreja, muito feliz por estar aqui essa noite. Muito feliz porque Deus, aqui nesse ministério, Ele tem nos proporcionado milagres. Só de ver esses jovens aqui hoje, a gente pôde presenciar ontem. A gente está no Ministério Jovem acompanhando a juventude semana após semana e vendo o crescimento dos jovens. É muito gratificante como que Deus tem operado aqui neste lugar. E não para por aqui não, irmãos. Deus ainda tem muito mais para fazer aqui esta noite. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está lá em Eclesiastes. Uma palavra que eu compartilhei na semana passada, muito conhecida, Eclesiastes 3. Não precisa abrir não, irmãos. Fala assim, ó: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Vou começar a falar que depois minha esposa vai falar também. Irmãos, há algum tempo, eu e minha esposa somos casados já há 10 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus. E nesses 10 anos, nos últimos 5 anos, a gente estava querendo ter filho. A gente colocou esse propósito de querer ter filho. E nesse tempo a gente foi encaminhando. Foi o primeiro ano, nada a ver, nada aconteceu. O segundo não acontecia. Aí o terceiro a gente começou a ir nos médicos, procurar médico, falar alguma coisa está de errado, alguma coisa está acontecendo. Aqui, irmãos, o Espírito Santo me conduziu a trazer todos os exames. De 3 anos para cá, todos esses exames aqui, foi o ponto onde que o homem decretou na minha vida e da vida da minha esposa. Assinou embaixo algo que nós buscávamos, anulando o que nós buscávamos. Aqui está tudo que os médicos falavam para que nós não pudéssemos ter filho. Aqui está o que era escrito, foi escrito pelos médicos. Mas esse aqui foi motivo de desânimo no nosso casamento, foi motivo de DRs, foi motivo de quase deixar o nosso ministério, foi motivo de várias coisas. Mas cada uma dessas coisas o Senhor ainda falava com a gente: continue, persevere mais um pouco, não desista, não desanime. Todas as vezes o Senhor mandava uma palavra de ânimo, de encorajamento para mim e para minha esposa. Aleluia. E neste momento, aqui está, irmão, a prova que o Senhor é fiel para aqueles que perseveram, para aqueles que não desanimam. A gente, nesse mês, tivemos a confirmação de que minha esposa está grávida, para o glória do Senhor Jesus. Amém? Foi muito difícil. Chorei muito quando cheguei em casa. E a médica falou assim pra mim:
da forma que você quer, você não vai poder ter filho. Se você não tiver condição de pagar uma fertilização, tenta adotar. E eu falava para Deus que eu queria muito sobre o meu ventre, eu gerar, sentir cada momento. Mas na hora que eu desisti, eu falei, não vou correr mais atrás. A minha discipuladora falou, tenta pegar um diagnóstico de outra médica. E eu fui desanimada, porque eu já sabia onde que eu ia parar. Na hora que ela pedia o exame, que confirmou que eu não poderia ter, porque eu tinha rompimento nas trompas parcial, nas 2 trompas. E daí, mas eu continuei. Aí dia 9 eu tinha um exame para fazer. E esse exame eu tinha que ter certeza que eu não estava grávida. E daí eu tinha que fazer um exame. Eu falei, não vou fazer, porque grávida eu não vou estar. E daí eu peguei e comprei um teste de farmácia. E na hora que confirmou, eu nem acreditei. Eu fiz o exame de sangue, também confirmou. A ultrassom também. E assim, muito feliz, porque Deus, ele é perfeito. E no meio desse processo eu aprendi que sempre temos que confiar, mesmo que Deus fale, não Deus, né? Mesmo que as vem falando não, porque cada vez que eu mexia, cada vez que eu ia atrás de médico, ia ficando mais pior, mais difícil. Eu falava, Deus, como o Senhor fala que vai dar certo, você está ficando pior. Cada exame que eu faço vem uma notícia pior. Mas é continuar perseverando e crer, porque Deus é capaz de todas as coisas. E na ultrassom que eu fiz, a médica falou, tá tudo perfeito, ele tá no tamanho normal, ele não tem sangramento, não tem descolamento, o colo do útero tá bem fechado. Então, assim, é muito gratificante. Eu tenho que agradecer a Deus, porque para mim e para os médicos era impossível. E esse é meu testemunho. Senão eu vou chorar mais, eu não vou conseguir. Amém. Esse é o nosso Deus. Ó, o Gerson está em busca aí do segundo e do terceiro também. Quem barra ele é só a Thalita, amém? Deus já deu a confirmação. Mas, amados, Deus é sobrenatural. Eu não canso de me emocionar diante de Deus, porque só aqueles que têm um coração disponível para Deus e disposto a se deleitar na presença dele é que recebe essas maravilhas. Aquele que tem restrição para o que Deus é, jamais verá a graça dele se manifestar. Então não tenham medo, amados, não tenham medo. Aceitem ser conduzidos pela palavra de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, assim como foi cantado aqui, amém? E agora nós vamos receber a palavra através da vida do nosso irmão Jeff. Os jovens sigam o Gerson. E no final, a gente vai aguardar um pouquinho eles voltarem ali, que a gente vai, né, que tem mamães lá em cima também, a gente vai estar orando pelas mães aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Muito bom estar mais uma vez reunidos, né, na igreja para estar louvando a Deus. Minha esposa já falou um pouquinho, né, sobre como Deus tem nos usado ali para esses dias, né, para esse tempo que nós estamos ali em São José. A gente costuma falar que Deus tem feito um intensivão conosco lá, né? A partir do momento que nós fomos para lá,
Deus começou a fazer coisas assim surpreendentes em nossas vidas. E falando um pouquinho também sobre nossa vinda dessa vez aqui, nós desde dezembro planejávamos estar vindo para Campo Grande, e chegando e começamos a nos preparar, consagrar que a gente queria estar essa data aqui, por ser uma data boa para estar reunindo a família, né? E quando chegou em março, comecinho de março, a gente olhando nas planilhas, não vai ter como estar indo, né? Não vai dar, não tem como, vamos estar adiando. Mas continuamos orando. E quando chegou no finalzinho de março, recebi uma ligação. Eu trabalho no sistema home office, né, para uma empresa aqui de Campo Grande. E o dono da empresa ligou falando: gostaríamos que você viesse passar uns dias aqui em Campo Grande para estar fazendo uma integração com os novos funcionários, né, que estão aqui na empresa. Aí eu falei: não, preciso de um tempo, né, para me organizar financeiramente para estar, que é passagem, tem várias coisas, né, envolvidas. Ele falou: não, você tem lugar para ficar aí, né? Eu falei: não, tem a casa do meu sogro, né, e que a gente pode ficar lá. Ele: então vê certinho na data então que você pode estar vindo então, e eu vou estar pagando as passagens para vocês estarem vindo. E graças a Deus nós viemos, e Deus tem feito coisas assim surpreendentes. Nós nos consagramos, preparamos para estar vindo. No dia da viagem, estar vindo para cá, uma semana antes eu peguei dengue, né? Passei por uns dias meio complicado. No dia de vir para cá, no sábado, nós embarcaríamos às 7 horas em São José. Aí na hora do almoço comecei a passar mal. Aí eu subi para o quarto, né? Eu peguei o celular, e eu acho que o passar mal fez isso, eu ir para o quarto para pegar o celular, porque senão eu não teria ido para o quarto pegar o celular. E ali vi que tinha sido cancelada a nossa passagem. E aí veio aquele outro desespero, né? Como assim cancelou em cima da hora, tudo, como vamos fazer? Não, vamos tentar resolver a nossa ida. Depois, chegando lá, a gente vê o que a gente faz depois. Aí começamos a buscar várias coisas, e conversando com algumas pessoas falam: não, mas vocês são loucos, como vocês fazem bem assim, dessa forma? E que loucura, não faz isso mais não. Mas assim, Deus faz coisas loucas nas nossas vidas. E ali embaixo, antes de subir, né, a gente estava, antes de estar vindo para cá, né, a gente estava já meio preparando alguma coisa, né? A gente estava, até se caso eu falar na hora da pregação, falar em Jó, não é Jó, é Jonas. É porque eu estava indo para um caminho e de repente Deus me mandou para outro. E aí a gente chega ali e fica ali: mas será que é isso mesmo, né? Será que Deus mais uma palavra assim, mas será? E ali hoje no comecinho do culto ali, a palavra de abertura, depois também um pouco sobre na administração do dízimos e ofertas, foi um pouco para esse lado também do chamado, né? E Deus começa a mostrar também uns flashes, o Espírito Santo vem, começa a mostrar coisas que vem acontecendo, somente no dia de hoje. E foi um dia assim que a gente estava orando muito por esse dia, e Deus começa a mostrar as coisas e mostra e fala: não, realmente você vê que realmente tem tudo a ver. E a gente chega aqui e vê os irmãos, né, que receberam o chamado, aceitaram esse chamado, se batizaram no dia de ontem. Então a gente vê que realmente Deus trabalha de uma maneira assim, e cabe a nós estarmos aceitando esse chamado e deixar Deus direcionar. Antes de começar, queria deixar um abraço da Igreja Aliança Cristã de São José, falando com o pastor Flávio lá, ele falou para mandar um abraço para a igreja, e lançar um convite para vocês também, quando vocês quiserem passear por lá, estar conhecendo lá, nossa casa está com as portas abertas para recebê-los também, amém? Bom, creio que eu acho que os irmãos todos já abriram, né, a palavra em Jonas. Vamos estar lendo de 1 a 7. Passamos a ler. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronta-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha.
pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um a seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: "Como é que você está dormindo? Levanta-se e peça socorro ao seu Deus, porque pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer." Os marinheiros disseram uns aos outros: "Vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo." Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Senhor Deus. O Senhor nos tem chamado, ó Pai, para estar na sua casa, te buscando e te adorando, ó Pai. E o Senhor possa estar tirando tudo aquilo que possa estar atrapalhando nossos corações, estar recebendo aquilo que o Espírito Santo tem para essa noite, ó Pai. E o Espírito Santo possa encontrar hoje corações abertos, Senhor Deus, corações dispostos, ó Pai, a deixar que o Senhor haja em nossas vidas nessa noite. E o Senhor possa estar nos abençoando com essa palavra. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Não fuja do chamado. Jonas aqui, logo no comecinho, do livro, ele já foi advertido por Deus, O Senhor deu uma palavra de ordem para ele, Vá a Nínive pregar contra ela. Ali Jonas teria que sair, da sua cidade, sair da sua zona de conforto para estar indo levar essa palavra para Nínive. Muitas vezes nós estamos na nossa zona de conforto, recebemos uma ordem de Deus, vá fazer tal coisa. Muitas vezes esse chamado não é só você saindo para outra cidade, indo para fora, mas muitas vezes você está indo ali no seu vizinho, você está andando na rua e vê uma pessoa ali, Deus fala, fala para essa vida, o que isso eu quero que você entregue para ele. Mas muitas vezes nós não saímos da nossa zona de conforto, Olhamos ali e falamos, mas será que é isso mesmo, E muitas vezes nós precisamos sair dessa zona de conforto para estarmos levando aquilo que Deus quer. E ali nós vimos que Jonas fugiu, Ele quis sair da presença do Senhor, mas ele esqueceu, que lá em Salmo 139, 7, de 7 a 12, nos Salmos de Davi, ele fala, Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá está. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse, e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre luz e a escuridão. Então nós vemos que não temos como fugir da presença de Deus. Em qualquer lugar que você for, qualquer lugar que nós estivermos, Deus vai estar ali conosco. E nós vemos que Jonas pegou e fugiu para a cidade de Jope. E no caminho ali, muitas vezes nós pensamos que no caminho nós estamos sozinhos, mas Deus está conosco. Muitas vezes nós passamos por dificuldades e nós pensamos que Deus nos abandonou naquele momento, que nós estamos sozinhos. E lembra que tinha antigamente nos cadernos, vinha aquelas mensagenzinhas, e tinha aquela mensagem pegadas na areia, da praia, que fala que ele estava caminhando ali, tinha duas pegadinhas do lado ali, ele estava caminhando e falava, Deus estava comigo. De repente fica uma pegada só.
Ele falava, agora eu estou sozinho, né? E no final a gente vê que fala, não, você não estava sozinho aqui, eu estava te carregando no colo. Então muitas vezes nós pensamos que, né, no caminho, naquela jornada, a gente está sozinho, mas você não está sozinho. Deus está sempre contigo. E depois Jonas, né, fugindo, né, tentando fugir da presença do Senhor, ele querendo fugir, né, daquilo que o Senhor tinha ordenado ele a fazer, né, que era ir pregar em Nínive. Ele entra num barco para ficar mais distante de Nínive, né? Nínive era tipo fosse pro lado, ele estava indo para outro lado mais distante, né, para fugir ali. E ali Deus manda um forte vento, uma tempestade para ali no mar. E muitas vezes nessa da gente fugir, né, tentar não fazer a vontade de Deus, nós entramos em processos em nossas vidas, né? A minha esposa mesmo costuma falar, né, que às vezes você está num processo e quem está no barco junto com você ali passa por esse processo junto. Então, se eu estou passando por um processo, minha esposa vai estar passando junto. Se ela está num processo, eu vou estar junto, nossos filhos vão estar juntos. E muitas vezes até aquelas pessoas que são próximas da gente passam junto por esse processo também. Então, é muito importante nós vermos, né, esses processos, identificarmos eles, aprender com eles, né, para que nós possamos passar por eles, aprender para não ter que voltar novamente no processo, né? Que a gente costuma falar que é um ciclo, né? Então você vai indo e se você não aprendeu, você retorna novamente para ele até você aprender e passar. Quando a gente fala, né? O pastor Flávio fala, você passar de fase. Então, quando você não consegue passar de fase, você vai estar ali passando por esse processo. E muitas vezes Deus coloca pessoas, né? Como ali colocou o capitão do barco para estar descendo ali. E viu que Jonas estava dormindo, que muitas vezes nesse processo nós nos encontramos anestesiados, né? Nós ficamos dormindo. E Deus coloca pessoas, muitas vezes na forma do nosso discipulador, para estar nos despertando sobre aquilo, né? Estar nos aconselhando, estar nos dando uma direção. E ali o capitão do barco fala, né? Acorda, ora para teu Deus. Quem sabe, né? Ele tem misericórdia de nossas vidas, aí nos salve, né? E muitas vezes nós precisamos, né, ter esse discipulador, essa pessoa que não dá aquele chacoalhão. Porque muitas vezes nós estamos num processo, numa situação que nós não vemos, né, a saída, né? Fica tudo sobre escuro. E muitas vezes uma pessoa de fora que está te acompanhando ali no seu dia a dia, ela vem e fala uma coisa assim tão simples que você fala, nossa, como eu não pensei nisso antes, né? Então é muito importante. Não sei se você tem aproveitado, né, dessa ferramenta que a Aliança tem, que é do discipulado. É uma ferramenta muito importante para nossas vidas, ela nos ajuda muito. E ali, então, o Jonas, né, despertou e os marinheiros resolveram, né, tirar a sorte, né, para ver quem que poderia ser quem que era o culpado, né, daquilo tudo, né? E a sorte caiu sobre Jonas. E ele já tinha, né, falado algumas coisas para os marinheiros sobre o que estava acontecendo, que ele estava, né, meio fugindo, né, do Senhor. E ali ele fala, né, me joga no mar. Porque na cabeça de Jonas não queria ir para Nínive, né, pregar aquilo que o Senhor tinha passado para ele. E ele pensou, bom, eles me jogando no mar, eu não posso me jogar no mar porque aí eu estaria me suicidando. Então ele não queria se suicidar, porque ele sabia que estaria contra, né, aquilo que Deus tem para a vida dele. Então ele falou, se as pessoas me jogarem, eu vou estar morrendo e não vou estar indo para lá fazer, né, falar sobre... E aí os marinheiros também não queriam também fazer isso, né, porque como, né, vamos estar lançando, né, uma pessoa para a morte, né? Mas ali depois eles acabaram, né, o jogando. E ali Deus mandou um grande peixe para estar engolindo a Jonas, né? Muitas vezes quando nós falamos, né, que vamos estar falando de Jonas, a gente lembra sempre disso, né? O homem que foi engolido pelo peixe.
Mas aqui nós vemos que Jonas ali, ele foi o primeiro homem a fazer uma viagem submarina, né, subaquática. Deus preparou ali na barriga do peixe uma cápsula de sobrevivência para ele ali, onde ele conseguiu ficar 3 dias, sobre 3 dias e 3 noites ali, vivo, né? E ali, nesses 3 dias e 3 noites, ele orou, ele falou com Deus, né? E jejuou. Porque como na Bíblia não consta nada falando, né, que Deus providenciou alimento para Jonas ali, e eu creio que se Deus tivesse feito dessa forma, teria sido registrado, porque seria um grande milagre dentro da barriga do peixe, Jonas ser alimentado. Então provavelmente ele deve ter passado por esse jejum. E é aquele tripézinho que nós sempre falamos, né, na aliança, né, que é oração, leitura da palavra e às vezes um jejum. E Jonas, nesses 3 dias, nesse período, ele quebrantou seu coração, né? Ele fez uma oração aqui se a gente for ver o capítulo 2, ele faz uma oração onde ele se arrepende, né, de ter fugido daquilo que Deus tinha pedido para ele. E no final Deus pega e fala para o peixe, né, o vomitar novamente. E quando ele fica ali, Jonas acha, não, agora, né, Deus está me colocando aqui, mas eu devo estar longe, né, de lá, né, não vou precisar estar indo para Nínive, né. Mas mesmo assim, no versículo 3, a gente vê que pela segunda vez o Senhor disse a Jonas: apronta-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou te dar. E mais uma vez, Jonas endureceu seu coração, porque tem todo o contexto, né, de Jonas aqui não querer pregar para Nínive, porque Nínive era uma cidade que era inimiga, né, dos judeus, né? Então ele não queria, para eles, Deus ia destruir a cidade, para ele era uma vitória isso. Ele não queria pegar, porque ele sabe da misericórdia de Deus, né? Deus é misericordioso e sabia que se a cidade ali se arrependesse, Deus pouparia a vida deles. Então, os Jonas não queria isso, né, para a vida deles. E ali Deus, pela segunda vez, manda para Jonas, manda que ele vá lá na cidade, né, e pregue para lá, para a cidade. E ele se endurece o seu coração novamente, mas dessa vez ele não foge, né? Ele vai pregar a Nínive. Mas a gente vê que Nínive era uma cidade grande, fala que seriam 3 dias para você percorrer nessa cidade a pé. E Jonas, em um dia, ele passa pela cidade e prega, né? E fala para a cidade se arrepender para que não seja destruída. E aqui nós vemos que mesmo às vezes muitas vezes Deus, você está andando ali, Deus fala para, tá vendo aquela pessoa ali? Vá lá, fala do meu amor para ela. A gente olha para aquela pessoa e fala, mas Senhor, a pessoa ali está bêbada, está drogada, não vai nem saber o que eu estou falando para ela, não vai nem, vou sair dali, ela já esqueceu o que eu disse para ela. Mas nós vemos aqui, como no exemplo aqui, muitas vezes só se você chegar ali e falar, Jesus te ama, o Espírito Santo, só com essas 3 palavrinhas, o Espírito Santo transforma muitas vezes a vida daquela pessoa. Muitas vezes aquela pessoa está precisando escutar essa palavra que Deus está querendo, falou para você, está entregando a ela. Ali em São José nós vemos muitas pessoas nessa situação, e muitas vezes quando a gente estamos tendo umas experiências assim, né, num ponto de ônibus à noite, as pessoas vêm, né, e abordam a gente, aí falam, não, eu era evangélico, eu era ministro do altar, eu era pregador. E a gente vê como que o diabo tem cegado as pessoas, né? Tem colocado uma escama nos seus olhos e levado ela para uma situação ali de miséria, uma situação que muitas vezes a família está em busca dele para tratar, e ele está fugindo da família, fala que não volta porque tem vergonha, tem por algum outro motivo. E muitas vezes uma palavra assim só essa palavra, Jesus te ama, transforma completamente a vida daquela pessoa. E muitas vezes nós, por resistência, né,
Senhor, mas acho que não tem nada a ver isso aí não, acho que não é isso aí não. E não entregamos uma palavra, né? E muitas vezes não é também só de nós estarmos aqui, sentados aqui na igreja, nós já estamos respondendo a um chamado de Deus, né? Que nós estamos aqui, todos nós temos um chamado. E que nós não fujamos dele, né? Lá em Mateus 28, 19 e 20, Deus fala: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembre disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, a partir do momento que você aceitou a Cristo, você teve aquele chamado, se batizou, você tem essa ordenança do id. Mas ele fala: vá, porque eu estou contigo. Então muitas vezes você fica: mas Senhor, eu vou ali, mas como que vai ser? O que eu vou falar? O Senhor fala: vá, eu estou contigo todos os dias, eu estou contigo, e eu vou estar fazendo, eu vou estar falando. Muitas vezes nós pensamos que somos nós, né, que fazemos por nossa força, mas não somos nós. Nós só somos usados pelo Espírito Santo. Nós só somos aquele que vamos estar entregando aquilo que o Espírito Santo quer. É Ele que faz a obra, é Ele que faz. E nós precisamos aprender isso, né? Porque não somos nós, mas sim o Espírito Santo que faz, que move, né? E muitas vezes nós, por esse medo, por esse receio, nós fugimos, nós nos escondemos. Por muito tempo, eu mesmo fugi, me escondi, né, do chamado, né? Muitas vezes eu tinha aquele que, não, meu chamado é estar ali no louvor, só ali tocando, ali quietinho, ali, né? Não precisa, né, ser mais do que isso, né? Já estou fazendo a obra de Deus. Mas nesse período, né, que nós fomos ali para São José, desses 3 anos, Deus tem feito coisas assim. Quando o pastor Hermes esteve por lá, ele falava, né, que nós estamos sempre nós somos sempre na obra, né? Nós estamos sempre fugiu a palavra agora, em missão. Sempre estamos em missão. E realmente, esse tempo que nós estamos lá, nós temos missões assim, e ele sabia, né, que eu não gosto, para mim estar aqui à frente falando, para mim é uma dificuldade. Quem me conhece sabe, né, não sou muito de falar. E ele falava: eu sei que você não queria estar ali por nada, mas você precisa estar ali. E desde então, Deus tem colocado às vezes essa missão, e nós temos obedecido, né? Até na quarta-feira, quando terminou o culto, estava conversando, né? Esqueci o nome do irmão que testemunhou aqui agora também, que é o baixista. Estava conversando com ele estava conversando sobre essa parte, né, de chamado, de missão, né? E assim, estava conversando com ele ali, e nem pensava, né, que daqui a pouco, descendo ali, o pastor ia chegar em mim e falou: e aí? Vamos lá, vamos trazer a palavra, trazer a mensagem. E aí eu fiquei ali assim, aí Deus acabou de falar lá em cima, né, sobre a missão, sobre o chamado, né, de novo. E é assim que Deus trabalha conosco. Deus vai te preparando de uma forma que você nem percebe. Você está aqui, recebe uma palavrinha ali, está ali, vai ali, recebe outra palavrinha ali, e Deus vai te trabalhando, e daqui a pouco Deus vem e pá! Aí você: mas Senhor, aí Ele fala: não, mas eu já te falei isso ali, já te falei aquilo ali, já está direcionado já, é só ir. E então, irmãos, que quando você receber o desafio, quando você receber esse chamado, você já foi chamado, você já aceitou o chamado por estar aqui. Quando você receber o desafio, a missão, não te turbe, não volte para trás, mas dê o passo de fé, porque, como diz aqui, Deus estará contigo em todo momento.
É só você ter um coração aberto, disposto a deixar o Espírito Santo agir através da sua vida, que Ele vai te usar, Ele vai trazer as palavras na hora ali. Você vai ver que Ele não é você, mas é por Ele, é Ele, né, que estão todas as coisas. Amém? O pessoal lá costuma falar, né, que eu sou rápido, né? e direto. E é assim que Deus tem me usado, né? Porque o pastor falava, né? Falava simples, né? Mas diretamente. Então é isso que eu tinha para estar falando para os irmãos nessa noite. Então o pastor Márcio para estar. Glória a Deus. Amados, é assim que Deus trabalha. Deus, Ele é um Deus de oportunidades, e dessa forma Ele vai aperfeiçoando o corpo da igreja. Eu estava ali ouvindo meu irmão aqui ministrando, e o Senhor me levou a parábola do semeador, lá em Lucas. E assim a palavra do Senhor fala, né? O Senhor, Ele traz a nós que um semeador saiu a semear, e parte das sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a devoraram. Outras sementes foram lançadas em um solo rochoso, e essas sementes, elas secaram quando o sol veio, porque não tinha umidade suficiente para elas germinarem. Outra parte caiu num solo espinhoso, e essas sementes, conforme, né, os espinhos cresceram, elas foram sufocadas. E outra parte caiu num solo fértil. Em nome de Jesus, eu creio que aqueles que têm um coração disponível para Deus, são o solo fértil do Senhor. Mas mesmo aqueles que são um solo espinhoso, o Senhor pode vir e aparar os espinhos. O Senhor pode quebrar a dureza do coração, também para a semente, que é a palavra dele, germinar. E aquela que cai à beira do caminho, o Senhor, Ele também pode espantar os pássaros e essa árvore também crescer. Mais importante é o solo. Qual solo nós somos? Eu vi um solo aqui, um solo fértil. Para a honra e glória do Senhor, atendeu o chamado e fez com excelência. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela vida dele, pela vida da pastora, daqui a pouquinho também, em nome de Jesus. Vem cá, Giovanni. Jefferson. Eu convido a igreja a se colocar de pé, porque aqueles que recebem um chamado, amados, não fujam dele, porque muito bem ministrado, o Senhor, Ele vai trazer aos seus, quem não é do Senhor não entenderá o que será ministrado aqui, mas aos dele, Ele fará com que a vontade dele se manifeste. E pode ser da forma boa, ou pode ser da forma que não é tão boa para nós, não para ele, porque para ele sempre acontecerá. Se não for conosco, será com outras pessoas, amém? Mas louvado seja Deus. Eles vão ficar uns dias aí ainda, creio que estarão aí conosco ainda, né? Mas em nome de Jesus nós recebemos vocês com o coração aberto e ficamos muito gratos, né? Porque sabemos o quanto Deus tem derramado lá também, amém? Tendo as mãos para cá, amados. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos a oportunidade de ver a igreja do Senhor crescendo e se manifestando também em outras cidades. Eles saíram daqui do conforto da sua casa, do meio da tua parentela, para ir cumprir um chamado que o Senhor fez com eles e através deles. E em nome de Jesus clamamos ao Senhor, Pai, que através das tuas misericórdias e da tua graça, o Senhor os revista de todo o amor que o Senhor tem, de toda a graça que o Senhor desprendeu através de Cristo Jesus na cruz do Calvário.
e onde eles colocarem a planta dos pés deles, ali seja declarado solo do Senhor, porque o coração deles já é do Senhor, Pai. E nós cremos e clamamos a Ti que o Senhor continue os abençoando para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, vamos. Você pode chamar as mamães lá em cima, por favor, amor? A gente quer fazer uma oração, primeiramente, pelas mamães da nossa casa de oração, e a gente convida vocês para estarem aqui à frente, né? Para a gente, como igreja do Senhor, eu creio que nós somos muito mais abençoados pela presença de vocês do que podemos abençoar. Mas a palavra de Deus diz que a oração de um justo em muito chega aos ouvidos de Deus e Ele atende às nossas súplicas. Então eu convido as mamães para virem aqui à frente. A gente vai orar e depois a gente tem uma lembrancinha para vocês, né? Que será entregue ali atrás, tirando uma fotinha para o hall do Instagram da Aliança Cristã Church Tijuca. E glória a Deus. Olha aí, tem mais mãe do que filhos. E vai chegar mais, em nome de Jesus. Eu tenho falado para alguns irmãos aqui, esse núcleo aqui é o núcleo da fertilidade. Rosane, em nome de Jesus também. Falta o terceiro ainda, hein? Olha, tem alguns aqui que já foram no terceiro, tem uns que estão só em um. Mas louvado seja Deus, mamães, porque através de vocês nós conhecemos e a gente sente um pouco mais a fundo o que o Espírito Santo ministra em nossos corações. Porque eu creio, dentro da Trindade, vocês é quem exemplificam mais a presença do Espírito Santo, através do amor. Sabe, e esse amor se manifesta através de vocês. E nós somos muito gratos. Somos muito gratos porque como maridos, como filhos, nós que aprendemos com vocês o caminhar, sabe, o amor de Deus adentra no fundo do nosso coração e a gente acaba se tornando um pouco mais de amor, em vez de ser só razão. Porque só pela razão, às vezes, a gente é muito duro, conosco também. Mas quando a gente entende, né, o que vocês sentem, o que vocês são, né, e o que vocês transmitem em nós, para nós e para os nossos filhos hoje e filhas, a gente fica muito feliz. Porque sabemos que a igreja ela continua crescendo e continua avançando, mas sem amor não adianta nada. Então continuem sendo esse amor, continuem sendo instrumento do Espírito Santo, continuem glorificando a Deus através da vida de vocês, porque assim, olha, chegou, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, vai lá mamãe, também, olha lá, vai lá Elaine, também, amém, a gente tira aqui, cadê o Rogério? O Rogério está ali, ó, da mídia aqui também, amém, mas glória a Deus, amados, com todo o amor do coração que vocês receberam através das mães, das esposas, das avós, né? Vamos orar a Deus, glorificando a Deus por essas mulheres guerreiras, batalhadoras, que estão aí, sabe? Às vezes não, na maioria das vezes são muito mais fortes que nós, porque quando a gente está lá todo cansado, todo desanimado, são vocês que nos impulsionam aí à frente, amém? E eu glorifico a Deus pela vida de vocês de verdade, amém? Maravilhoso Deus, obrigado Pai, obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor nos deu a personificação do Espírito Santo de Deus
através da vida destas mulheres que estão aqui. E em nome de Jesus eu clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor as revista de toda a graça, de todo o amor, que o Senhor traga ao entendimento delas o quanto elas são importantes para o reino do Teu Filho amado, porque através delas, os filhos do Senhor, os presentes que o Senhor colocou nas vidas delas, eles têm crescido, eles têm manifestado o amor de Deus, porque assim, Deus, o Senhor escolhe pessoas, mas pessoas escolhem o Senhor, e essas mulheres escolheram ser firmes, ser fortes no Senhor, para glorificar a igreja, glorificar aqueles que o Senhor chamou para serem igreja. E por isso te glorificamos, te agradecemos e te honramos, Pai, aqui, levantando louvores e honras ao Senhor, para que o Senhor venha e abençoe a vida destas mulheres, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Pai. Gratos pelo que o Senhor já fez, mas também pelo que o Senhor continuará fazendo através delas, através de nós e através da igreja do Senhor, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, mamães. Obrigado mais uma vez, tá? Pela paciência com as crianças, às vezes pelas palmadas também, precisa. Amém. Amados, a gente vai encerrar, mas as mamães vão estar aqui tirando uma foto e recebendo um simples agrado do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estendam as mãos, amados. Que essa semana seja uma semana repleta da graça do amor de Deus. Pai, obrigado, Senhor. Que o Senhor derrame, Pai, em nome de Jesus, todo o Teu amor sobre a Tua igreja, Pai. Que o Senhor derrame toda a Tua misericórdia através da graça desprendida pela vida de Jesus Cristo de Nazaré. E que as doces consolações do Espírito, presente aqui nesse momento agora, Deus, venha proteger os Teus filhos que têm, Senhor, sim, privado a sua carne das tentações do mundo, para estar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, e a igreja do Senhor diz, amém. Louvado seja o nome do Senhor.